meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui então para a nossa pré-aula de cálculo vetorial, na qual a gente vai estar falando da maximização de uma derivada direcional, né? Ou, no caso, o cálculo da taxa máxima de variação por uma dada função, tá? Por um campo escalar, no caso, tá? Então, suponhamos, né, que nós tenhamos uma função de duas ou até mesmo três variáveis, tá? E que todas, né, as derivadas direcionais possíveis de f em um dado ponto, tá? Ou seja, a gente considera, dado aquele ponto, ela tem várias, né, ou posso até chutar, infinitas derivadas direcionais, tá? Uma para cada direção possível que a gente pode estar assumindo, tá? Então, em um dado ponto, né, ou em uma dada direção, tá, essa taxa ela vai acontecer de forma máxima, né, ou seja, apresentando o maior valor possível. Tá? Como que a gente pode, então, determinar essa maior taxa de variação ou esse maior valor da derivada direcional? Tá? Então, o que nos aponta essa relação é o seguinte teorema. Tá? O valor da máxima taxa diferencial, né, direcional, ela vai ocorrer na mesma direção do vetor gradiente. Note, né, que nós estamos dizendo, então, que ela ocorre na direção do vetor gradiente e não necessariamente no mesmo sentido, tá? Então, quando eu posso dizer, então, tanto no sentido oposto ou no mesmo sentido que o vetor gradiente, tá? Naquele ponto, certo? Então, se for no mesmo sentido, máxima taxa. Se for no sentido oposto, a gente diz ali mínima taxa, tá? Que vai mudar a direção, né? Vai mudar o sentido. Tá? E essa máxima taxa, né? Esse nosso Duff máximo, ele vai poder ser calculado então diretamente pelo módulo do vetor gradiente. Tá? Então, calculando o vetor gradiente e calculando seu módulo, a gente vai estar determinando a maior taxa de variação naquele ponto possível, dentre todas as derivadas direcionais naquele ponto. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aí. Exemplo, se f de xy é igual a xz elevado a y, determine a taxa de variação de f no ponto P20 na direção de P a Q. Tá? Ou seja, ele quer que a gente calcule a taxa. Então vamos pegar aqui a letra A e vamos resolver. Primeiro ponto, né? Determinarmos o vetor. Né? Então o nosso vetor é o vetor de P para Q, que vai ser dado então pela diferença entre Q e P, Q menos P, e nós teremos aqui o seguinte vetor, né? Meio menos 2, o que vai gerar para a gente 1,5, que é o 3 sobre 2, negativo, e o ponto 2 menos 0, que vai dar 2. Né? Então temos aqui o nosso vetor. Portanto, esse vetor ele é um vetor unitário? Tá? Vamos verificar. Vamos calcular o módulo do vetor v. Tá? Então, o módulo do vetor v vai ser dado pela raiz quadrada de menos 3 meios ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, nós teremos aqui 9 quartos mais 4, que vai gerar para a gente 25 quartos. Né? Então, raiz quadrada de 25 quartos. A raiz quadrada de 25 quartos vai ser igual a 5 meios. Logo, ele não é um vetor unitário, né? Isso aqui vai dar 2,5, então a gente precisa normalizar o nosso vetor. Tá? Então, normalizando o vetor U, que é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido, vai ser dado pelo vetor V dividido pelo seu módulo. Tá? Então, nós teremos aqui menos 3 sobre 2 dividido por 5 meios. Tá? Vamos ter uma divisão de fração no primeiro ponto, na primeira coordenada, ou da nossa primeira componente. Ficaremos aqui então com menos 3 sobre 2 vezes 2 quintos
e 2 vezes 2/5. Teremos então que o nosso vetor unitário, ou vetor direção, ele vai ser dado por menos 3/5, 4/5. Tá? Temos aqui o nosso vetor unitário. Segundo ponto, determinarmos o vetor gradiente. Né? Então, o gradiente da nossa função, gradiente de f de xy, vai ser dado por derivada em x, que vai gerar e elevado a y, e a derivada em y, que vai dar x vezes e elevado a y. Tá? Já vamos calcular este vetor gradiente no ponto P, né? Então, no ponto P é o ponto 2, 0. Nós teremos, então, que o nosso vetor gradiente é e elevado a 0 e 2 vezes e elevado a 0. Então, nosso vetor gradiente ele é formado por 1 e 2. Perfeito? A nossa derivada direcional, né, o nosso Duff, derivada direcional da função em relação ao vetor de direção u, vai ser dado então pelo produto escalar entre o nosso vetor gradiente no ponto, que é o vetor 1 e 2, e o nosso vetor direção unitário, que é menos 3/5, 4/5. Que vai gerar para nós, então, menos 3/5 mais 8/5. E nós temos daqui 5 sobre 5, que é igual a 1. Tá? Então, 1 representa a taxa de variação na direção do vetor u no ponto 2, 0. Tá? Na pergunta B, ele quer em que direção f tem a máxima taxa de variação, né, no ponto P, e qual é o valor dessa taxa. Tá? Então, pelo teorema que nós acabamos de apresentar, nós teremos que a nossa maior taxa de variação, letra B, né, ela ocorre no ou na direção do vetor gradiente, certo? Ela ocorre na direção do vetor gradiente. Como que nós conseguimos calcular então esse Duff máximo? Né? Vou colocar aqui Duff máximo. Ele vai ser igual ao módulo do vetor gradiente no ponto desejado. Tá? No nosso caso, o ponto é o ponto P, então a gente vai estar calculando o módulo do vetor gradiente no ponto 2, 0. Tá? Ponto 2, 0. O vetor gradiente no ponto 2, 0 vai ser o módulo, então, do nosso vetor 1, 2. Tá? 1, 2. E esse módulo vai ser dado pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, teremos aqui raiz quadrada de 5. Note que a raiz quadrada de 5 é 2 e alguma coisa. Né? Vamos ver aqui exatamente quanto que é. Raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24. E ela é maior que a taxa de variação na direção do ponto Q, né, na letra A. Então, realmente, esse é o maior valor, né, no caso, maior taxa de variação, a maior derivada direcional neste ponto. Perfeito? Então, achou o vetor gradiente, calculou o módulo dele, a gente vai estar determinando a maior taxa. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Suponha que a temperatura em um ponto XYZ do espaço seja dada por TXYZ, tá? Vamos fazer aqui TXYZ igual a 80 dividido por
1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado. Como que a gente vai trabalhar com o vetor gradiente, né? Já vou aplicar aqui umas correções, né? Vamos precisar fazer derivada. A gente vai ficar aqui com 80, que multiplica, então, 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado elevado a menos 1. Né? Isso vai facilitar para fazer as derivadas. Onde t é medida em graus Celsius e x, y, z em metros. Tá? Em que direção do ponto 1, 1, menos 2 a temperatura aumenta mais rapidamente e qual é a taxa máxima de aumento? Né? Então ele está falando taxa máxima, ele representa a máxima taxa de variação, ou representando então a maximização da derivada direcional. Então a gente vai precisar do gradiente. O sentido, né, ele pergunta aqui em que direção do ponto é na direção, né? Então vamos responder aqui a máxima taxa ocorre na direção do vetor do gradiente de f de xy, tá? No ponto, tá? Definido que nós temos aqui. Então a gente vai precisar desse vetor gradiente. Para fazer esse vetor gradiente, a gente vai precisar das derivadas direcionais. Essa, por ser uma derivada um pouquinho mais chata, eu vou fazer ela separada, tá? Então vamos fazer aqui diferencial da temperatura em relação a x. A gente vai usar a regra do tombo, né? E regra da cadeia. Então nós teremos 80 vezes menos 1, né? Que caiu ali no nosso expoente, vezes 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado elevado a menos 2, tá? Tirou 1, vezes a derivada em x da parte interna, que vai ser então 2x. Tá? Vale ressaltar, né, como eu já disse em outras vezes, que a regra da cadeia, né, para esses casos, ela acaba se repetindo um pouco. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu derivar em y, a estrutura vai ser a mesma. Né? O que vai mudar vai ser exatamente esse finalzinho. Né? Nós teremos aqui 80 também, vezes menos 1, vezes 1 mais x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z ao quadrado, elevado a menos 2, vezes a derivada em y. E a derivada em y vai ser 4y. Tá? Depois, no próximo slide, eu faço uma simplificação nessas expressões. Tá? E por último, né, nós teríamos a derivada de t em z, e vai acontecer a mesma coisa. Né? Nós teremos então 80 vezes menos 1 vezes 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado elevado a menos 2 vezes a derivada em z, que vai ser 6z. Tá? Nós chegamos então nessas três derivadas parciais para montarmos o nosso vetor gradiente. Tá? Então o gradiente da nossa função de x, y, z, ele vai ser dado por, né, primeira derivada. Agora eu vou fazer as simplificações, né? Vai ficar 80 vezes menos 1, menos 80, vezes 2, menos 160x. Né? Então, teremos menos 160x dividido, né, por 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado
elevado a 2, né? Então eu fiz a inversão novamente. A componente, segunda componente do nosso vetor gradiente vai ser dada então por 80 vezes menos 1 vezes 4y. Né? Então a gente vai ter menos 360y, 320y, dividido por 1 mais x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z ao quadrado, elevado ao quadrado. E a nossa última coordenada vai ser 80 menos 1, nossa última componente, menos 80, 80 vezes menos 1, vezes 6z, tá? Então, nós teremos, neste caso, né, 80 vezes 6, 80 vezes 6, 480, então menos 480z sobre 1 mais x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z ao quadrado, elevado ao quadrado. Tá? E a gente vai calcular isso no ponto que foi fornecido. Tá? Então, a gente quer o vetor gradiente no ponto 1, menos 2. Tá? Para o ponto 1, menos 2, nós teremos, né, menos 160 vezes 1, que vai dar menos 160, dividido por 1 mais 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Tá? Isso elevado ao quadrado. Tá? Então, 256. Tá? 256 poderia simplificar, tá? Aqui por 2 algumas vezes. No próximo, nós teremos 360 vezes 1, então menos 360. O denominador vai ser o mesmo, né? Já que é a mesma operação da primeira, então 256. Tá? O último vai ficar menos 480 vezes z, o z é menos 2, né? Então 480 negativo vezes menos 2 vai dar 960, tá? Então 960 dividido por 256. Tá? Chegamos aqui no nosso vetor gradiente. É possível simplificá-lo? É possível simplificá-lo. Tá? Vou simplificar por questão para facilitar o cálculo posteriormente do nosso módulo, já que a gente quer a maior taxa. Tá? Então, 160, acho que a gente vai conseguir dividir aqui por 16. Tá? 16 vai dar 10, 256 dividido por 16 vai dar 16. Ainda dá para simplificar mais, dá para simplificar então por 32, tá? 160 por 32 vai dar 5, então menos 5. 256 por 32 vai dar 8, menos 5 oitavos. Tá? 360 também vai dar para simplificar aqui por 32. Acho que vai dar para simplificar por 64, tá? Então 320 dividido por 64 vai dar 5, no caso menos 5, dividido por 256 dividido por 64 vai ser 4. E, por último, né, 960, eu acho que é possível aqui simplificar por 128. Deixa eu verificar. 960 dividido por 128. Não, não dá por 128. 960 por 64 dá por 64, é 15. Tá? Então, 15. E 256 por 64 é 4. Tá? Chegamos aqui, então, neste vetor. Tá? A máxima taxa é o módulo do vetor gradiente na função, no ponto desejado.
como nós já achamos o vetor gradiente, basta então calcularmos a raiz quadrada de menos 5 oitavos elevado ao quadrado, mais menos 5 quartos elevado ao quadrado, mais 15 quartos elevado ao quadrado. Tá? Teremos então 25 sobre 64, mais 25 sobre 16, mais 225 sobre 16. Tá? Somando todo mundo, precisaríamos colocar no mesmo múltiplo, né? No caso é 64. Nós teríamos então 25 mais 100 mais 900. Isso mesmo? 225 vezes 4, 900. Tá? 15 ao quadrado, 225. E calcularmos a raiz quadrada desse valor. Tá? Então teremos aqui raiz quadrada de 1025 dividido por 64. A raiz quadrada de 1025 não é exata, infelizmente ela não é exata, tá? Ela é 32,01 em os decimais, dividido pela raiz quadrada de 64, que é 8. Tá? Então, dividido por 8, nós teremos aqui aproximadamente 4. 4 o quê? Né? 4 graus Celsius por metro. Tá? Então quer dizer que a máxima taxa de variação ou o aumento da temperatura em relação à distância, né, é de 4 graus Celsius para cada metro. Né? Lembrando que x, y, z representam metros, né, e t representa a temperatura. Tá? Então 4 graus Celsius por metro é o quanto vai aumentando a temperatura, tá? Nesse espaço a partir do ponto 11-2. Né? Qualquer outra direção, a taxa vai ser menor do que essa. Tá? Se eu tomasse, por exemplo, o sentido oposto do vetor gradiente, né, nós chegaríamos no menos 4 graus Celsius por metro, então reduzindo essa temperatura. Então, o que indica o sinal é o sentido. Tá? Vamos fazer mais um. Suponha que certa região de espaço potencial elétrico V seja dado por, né, V de XYZ igual a 5x ao quadrado menos 3xy mais xyz. Determine a taxa de variação do potencial elétrico no ponto P345 na direção do vetor V. Qual é a taxa, a direção de maior crescimento do potencial, né, V em P, no ponto P, encontre a taxa máxima de crescimento do potencial em P. Tá? Então, no caso, ele traz essa informação, né, que a gente determine a taxa, mas ele depois nas letras A e B ele pergunta onde que ocorrem essas direções. Tá? Podemos calcular? Vamos, né? Na verdade, vamos calcular aqui essa pergunta que não é nem a A nem a letra B. Né? Primeiro, vamos calcular o vetor gradiente. Né? O gradiente da nossa função de x, y, z, ele vai ser dado por derivada em x. Né? Então, a derivada em x vai ser 10x menos 13y, derivada em x, mais yz. Derivada em y, derivada em x. Derivada em y vai ficar menos 3x mais xz. E a derivada em z vai ser xy. Tá? Temos aqui a derivada direcional, né? O vetor gradiente. O vetor gradiente no ponto 3, 4, 5
vai ser dado, então, por 10 vezes o valor de x, menos 3 vezes o valor de y, mais y vezes z. Então, teremos 10 vezes 3, menos 3 vezes 4, mais 4 vezes 5. Então, nós teremos aqui 38. A segunda componente vai ficar menos 3 vezes 3, mais 3 vezes 5. Nós teremos 6 para a segunda componente do nosso gradiente. E a última é x vezes y. Então, 3 vezes 4, que são 12. Temos o vetor gradiente no ponto. O nosso vetor V, a gente precisa verificar se ele é um vetor unitário. Então, módulo de V, a gente vai chegar que o módulo de V é a raiz quadrada de 3, porque vai ficar 1 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado e menos 1 elevado ao quadrado. Logo, V não é unitário. Então, o vetor unitário em relação a V vai ser dado pelo vetor 1, 1, menos 1, dividido pela raiz de 3, o que vai gerar para a gente o vetor, então, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 e menos a raiz de 3 sobre 3. Temos aqui o nosso vetor unitário. Então, a nossa taxa de variação, a Duff, vai ser dada pelo vetor gradiente, pelo produto escalar entre o vetor gradiente e o nosso vetor unitário, que é o vetor raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Deixa eu só confirmar uma coisa. 10 vezes 3 são 30, 30 menos 3 vezes 4, mais 4 vezes 5. É 38, felizmente. Estava verificando se não iria ser simplificável por 3. Menos a raiz de 3 sobre 3. Então, a taxa de variação vai ser dada por 38 raiz de 3 vezes sobre 3, mais 6 vezes a raiz de 3 sobre 3, menos 12 vezes a raiz de 3 sobre 3, o que vai nos levar a 38 raiz de 3 mais 6, 44 raiz de 3, menos 12, 32. Então, chegamos em 32 vezes a raiz de 3 sobre 3, o que é próximo de 32 vezes a raiz de 3, dividido por 3, a 18,47 aproximadamente. Então, aqui no caso, o potencial elétrico variando em relação à posição. Fizemos essa pergunta aqui, de certa forma, não era nem a letra A nem a letra B. A letra A, em qual direção ocorre o maior crescimento do potencial elétrico no ponto dado? É na direção do vetor gradiente, na direção do gradiente de f no ponto 3, 4, 5, que é o vetor 38, 6 e 12. Aqui vai acontecer o maior crescimento. Letra B. Qual é o valor da máxima taxa de crescimento? É o módulo do vetor gradiente. Então, 3, 4, 5 vai ser a raiz quadrada de 38 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Nós teremos aqui, então, raiz quadrada de 38 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, 1064,
1624, na verdade, e que é muito próximo de 40,3 ou 30, tá? Potencial em relação à distância, tá? Então a máxima taxa de variação. Vamos fazer mais um. Não, melhor, vou deixar esse para a gente fazer na hora da aula, né? Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o que é um campo conservativo, o que é um campo uniforme e trazer essas definições para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço e aguardo vocês então no nosso momento síncrono. Fui!